Olá, oi gente, meu nome é Denise, do canal Superando a Si Mesma. Bom, hoje eu quero falar de uma das coisas que mais me ajudou nessa minha preparação de concurso público, né? E uma das coisas que eu acho que é a mais importante, uma das mais importantes, né? Porque tudo na vida é interligado, não tem uma coisa que essa coisa é a mais importante, não. Só que pra mim foi uma das mais importantes e eu não vejo muita gente falando sobre isso, que é a saúde mental. Gente, quando eu tava com a saúde mental ruim, eu não conseguia estudar. Não conseguia. Eu comecei a estudar tem uns 7 anos. Quando deu 25 anos, quando eu fiz 25 anos, eu meio que despertei. O que eu tô fazendo da minha vida? Nessa época eu tinha um namorado e minha vida era viver em função dele, né? Era um relacionamento tóxico. Até que um dia eu despertei que eu estava fazendo da minha vida, né? E eu tenho uma irmã mais velha e ela geralmente, ela vivia estudando, né? Estudava idiomas, coisa e tal. E eu lembro que ela tinha falado comigo, vamos estudar para concurso público, só que eu nem dei ideia, né? Aí eu sei que nesse belo dia, assim, ou eu estava muito próximo de fazer 25 anos, ou eu já tinha feito, eu sei que me despertou. Dizem que na vida tem uma hora que a gente tem um despertar, né? O despertar espiritual, e eu acredito realmente nisso. Eu sei que eu despertei para a vida e comecei a rever o que eu estava fazendo, né? Apesar de eu trabalhar desde cedo, que eu trabalho desde os 13 anos de idade, eu não tinha essa outra percepção de estudar, porque, gente, eu vim de uma família pobre, minha mãe é analfabeta, meu pai é semi-analfabeto, então estudar não era assim tão uma realidade, não era uma coisa, tá, eu vou fazer ensino fundamental, médio, depois eu vou passar para a faculdade, tipo, eu não tinha essa realidade porque primeiro que eu nem tinha vontade de fazer faculdade, né? Segundo, depois eu fui me interessando por educação física. Aí eu pensei, poxa, isso seria uma coisa que eu faria na minha vida, educação física, que eu gosto pra caramba. Só que a minha realidade era o seguinte, eu tinha que trabalhar e eu trabalhava, eu ganhava salário mínimo, aluguel super caro, eu tinha que pagar aluguel. Como que eu iria trabalhar, né? Pagar o aluguel e pagar a faculdade? Tipo, não tinha condições. Então foi uma ideia que passou rápido na minha cabeça e eu não tinha essa mentalidade de estudar, né? Eu sei que quando bateu os 25, eu, eu decidi estudar para concurso. Eu trabalhava no shopping nessa época e eu pedi para fazer acordo, pedi para sair e saí. E antes de sair, eu comentei com meu namorado: olha, eu vou fazer acordo, vou ter um dinheiro e vou pegar auxílio-desemprego. Se eu precisar de dinheiro, se faltar alguma coisa, você me ajuda nisso? Poxa, gente, a gente namorava há muitos anos já. Aí ele falou sim, né? Só que ele também é uma pessoa que, tipo, não entende a importância do estudo, né? E nessa época eu também não entendia. Eu sei que assim eu fiz, eu saí do meu trabalho e eu comecei a estudar. Só que sendo que eu estudava muito errado, né? Aí até que um belo dia calhou de eu ir morar com meu namorado, né? Meu pai meio que me expulsou de casa, falou assim, ele não gostava desse meu namorado, ou você fica aqui, ou você dá um jeito com esse cara aí. E eu achei um absurdo, né? Meu pai mandar eu escolher, né? E eu, sei lá, como eu achei isso um absurdo, eu fui morar com meu namorado. A gente deu um jeito e fomos morar. Gente, só que daí, você namorar e morar com a pessoa são coisas completamente diferentes, porque ele tinha problemas com drogas, meio que eu sabia, entre aspas, mas não sabia a gravidade do problema, só que quando eu fui morar junto eu percebi. E, gente, foi horrível, foi horrível, porque era complicado, eu consegui estudar, a relação atrapalhava muito e eu me atrapalhava, né, porque eu que permitia, né? Não tem essa da gente falar que o outro é culpado, não. A responsabilidade é nossa, porque se a gente tá num relacionamento e deixa tal coisa acontecer é porque a gente permite, né? Eu sei que eu fiquei nesse relacionamento conturbado há um tempo, aí como eu tinha pedido pra sair do trabalho, né? Aí eu tava só estudando, fiquei só estudando, só que eu não sabia estudar, comecei a estudar muito errado. A saúde mental, que é o tema desse vídeo, atrapalhou pra caramba, só que na época eu não tinha muito conhecimento. Eu só sei de uma coisa, a partir dessa época que eu decidi estudar, que eu comecei a estudar, eu ficava muito aqui, ó, no YouTube, pesquisando
eu comecei a me interessar por pesquisar. Eu sempre tive muito esse negócio de essa essa vontade dentro de mim de pesquisar o porquê as coisas eram como eram, né? Então, eu sei que eu comecei a estudar para concurso público e isso ficou muito aflorado dentro de mim. Então, eu pesquisava muito sobre saúde mental, psicologia, tentava entender o porquê da minha vida, que as coisas aconteciam como acontecia, né? E isso estudando, mas eu estava estudando errado, eu não sabia estudar, porque eu sentava para estudar, eu ficava pintando a unha, eu botava vídeo aula e a minha mente divagava, eu não percebia, né? Achava que estava estudando, ficava horas ali, tipo, aquele estudo concentrado, aquele estudo desconcentrado, né? Eu não ficava concentrada, né? Só que eu demorei muito para perceber isso. Só que eu sei que numa dessa eu fiquei praticamente 2 anos fazendo isso, né? Fiz algumas provas que, tipo, chegava na prova, não sabia de bodega nenhuma, né? Mas eu sei que essa fase foi importante, porque só de você dar o primeiro passo, que é decidir estudar e realmente estudar, fazer a sua parte, isso já é muita coisa, gente. Isso já é o começo de tudo. Aí eu sei que deu mais ou menos esses 2 anos, né? Eu me separei, não aguentava mais, separei, vi que não dava para estudar naquele relacionamento, eu tive que me separar. Aí foi quando eu fui trabalhar na rua, fui trabalhar com meu pai, né? E foi uma fase muito difícil, a fase da separação, porque eu era dependente emocional desse relacionamento, desse cara. Mas foi só nesse momento da separação que eu consegui perceber a minha vida como um todo, né? Todas as coisas que eu já tinha passado, e eu comecei a me questionar muito. Falei, meu Deus, por que que eu trabalho desde tão cedo, desde tão nova? Por que que a minha vida ainda não tinha construído nada, gente? Não tinha construído nada. Falei, gente, por que que eu ainda não mudei de vida? Eu sempre tive essa vontade de mudar de vida desde adolescente, muito cedo, gente. Eu que decidi começar a trabalhar aos 13 anos, porque inclusive eu larguei o ensino fundamental para poder trabalhar, né? E depois eu voltei atrás, né? Tive que concluir. Só que nessa fase da minha vida eu me perguntei, gente, por quê? Por quê? Aonde eu tô errando? O que eu tô fazendo? Onde eu tô errando? Aí eu percebi, eu falei que só trabalhar não era a solução, porque como eu venho de uma família que sempre trabalhou, né, e acredita muito, tem o valor do trabalho muito forte, então eu fui criada assim, né, eu tinha isso também, né, só que aí eu percebi, você vai ficando mais velha, experiência de vida, maturidade vem, né, e eu percebi que eu deveria trabalhar e estudar. Então, o que que acontece? Só que nesse momento da minha vida de separação, foi o momento da minha vida que eu mais cresci. E foi a parte mais importante da minha saúde mental, porque eu tentava estudar, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, gente. Minha mente ficava vagando, pensando nos problemas, porque eu não aceitava aquela situação. Eu falei assim, caramba, eu imaginei uma vida inteira com o cara, né? E agora, o que que eu vou fazer? Eu tava desempregada até eu ir trabalhar com meu pai, né? Mas também eu fiquei só uns dias desempregada. Logo eu voltei a trabalhar no shopping, mas logo em seguida eu peguei e fui trabalhar com meu pai na rua, porque eu teria mais tempo, né? Poderia trabalhar menos e ganhar um pouco mais, né? Então, gente, a saúde mental é muito importante, que é o tema desse vídeo. Esse foi o momento que eu mais precisei ter sabedoria e pesquisar ainda mais sobre saúde mental. Aí eu percebi que eu tinha depressão. Eu não precisei ir no psicólogo para descobrir que eu tinha depressão, porque algumas fases da minha vida eu ficava no fundo do poço e a depressão é uma coisa que tudo na sua vida perde sentido. Sabe as coisas que você mais ama? A comida que você mais ama? Se você perceber que a comida que você mais ama geralmente não te dá mais aquele prazer, não é um dia que você tá triste, não. Isso é uma sequência de dias, sequência de fatores, você vai percebendo. Eu não tinha mais vontade de treinar, não via graça, mas eu ia treinar e mesmo assim não voltava, não me sentia feliz. Tipo, era uma fase horrível. E algumas vezes eu não conseguia nem levantar da cama para tomar banho. Eu já cheguei nesse nível. E foi aí que eu percebi. Eu falei, caramba, eu acho que... Como eu sempre pesquisei sobre, né? Aí eu percebi, falei, eu acho que eu tô com depressão. Eu vou ter que me livrar disso aqui, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não aceito as coisas ruins na minha vida. Eu não aceito, eu faço de tudo pra mudar. E eu tenho uma saúde muito boa, eu tenho a saúde física muito boa. Eu não tenho dor de cabeça, não fico resfriada.
Então, foi difícil para mim perceber que eu estava com depressão, mas eu falei, opa, eu posso reagir, porque, gente, se existe cura para câncer, se existe cura para todas as doenças, por que que não vai existir cura para depressão, né? E eu sempre pesquisei muito, como eu gosto muito de esporte, de exercícios, então eu sabia que uma das coisas muito importantes que ajudaria na depressão seria a corrida. Eu corro há muito tempo, né? É, então, aí mesmo que eu foquei em correr, né? Nessa fase eu corria muito, porque eu estava desempregada, não malhava, então o que eu fazia era correr. E isso me ajudou muito, me ajudou a sair do fundo do poço. Nessa época eu não fui para psicóloga, eu não precisei ir para psicólogo para me falar que eu tinha depressão. E outra que eu não aceito muito esse negócio de pessoa virar para mim e falar, ah, você tem tal doença. Tipo assim, eu olho assim, gente, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Cristo é perfeito, saúde perfeita. Então a gente vai mudar esse estado. Isso aqui é só uma fase e logo vai passar. Eu sei que, gente, meio que eu consegui sair dessa, né? Só que eu passei mais ou menos uns 2 anos sem estudar nada, porque eu não conseguia. Eu sentava para estudar, eu não conseguia, não conseguia. Eu precisei me tratar. Isso tudo, eu busquei autoconhecimento, eu me peguei à espiritualidade. Eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E eu comecei a pesquisar muito sobre essas coisas, né? E eu fui testando na prática, porque eu sou o tipo de pessoa que tô aqui, ó, tô aqui agora, gravando esse vídeo. Você não tem que acreditar nada do que eu tô falando. Testa na prática, testa na sua vida, vê se funciona com você, vê outras pessoas, se elas falam as mesmas coisas, você tem que testar. Não adianta você pegar a teoria, você vai lá ler um livro, ver a teoria e não ver se é aplicável na prática. Você tem que saber se o que está escrito no livro, o que uma pessoa te fala, se é aplicável à sua vida, à sua realidade. Não adianta a gente ouvir falar um montão de coisa, estuda isso e aquilo, mas tem que ver se é aplicável para você, porque, gente, somos milhões de pessoas no planeta Terra. Você acha que uma coisa, só um conhecimento serve para cada pessoa? Não, para cada pessoa vai servir um tipo de coisa, né? Então, voltando ao tema, que é sobre saúde mental, uma das coisas mais importantes que me ajudaram a conseguir agora, eu estou bem classificada no concurso da PEMERG, não saiu a classificação final ainda, mas eu sei que eu estou bem classificada, porque na primeira prova, que foi objetivo, eu fiquei bem, e na segunda, que foi discursiva, eu também fiquei bem. Então eu sei que eu estou bem classificada, mas o que me ajudou a chegar até este ponto foi a minha saúde mental. Porque os dias que eu estava mal, eu não conseguia estudar. Eu não conseguia ter clareza nas ideias, de você sentar e conseguir se concentrar no que está acontecendo, no que você está vendo. Então, gente, eu falei um pouco de tudo da minha história, porque eu acredito que vocês tenham que ter noção do pouco que eu passei, porque eu não falo, não é coisa que eu ouvi falar. Eu li muita coisa em livro, eu vi muitas pessoas, eu observo muito e eu trabalho com público na rua, acaba que as pessoas conversam um pouco da vida delas. Eu observei muito isso, mas eu senti na prática, eu senti na pele. É tudo que eu vivenciei. E sabe, é engraçado que às vezes você vivencia uma coisa e você não tem noção que você tem aquele conhecimento. Aí depois você escuta um psicólogo falando, lê um livro sobre, e você percebe, caramba, eu fazia isso mesmo sem saber que eu fazia, né? Então, eu tenho, é conhecimento adquirido, é conhecimento de vida, de mundo. Apesar de eu ser muito nova, mas eu passei por muitas coisas. Então, depois que você passa e você tem um certo entendimento, você busca saber a fundo, a gente meio que tem um pouco de autoridade, entre aspas, né? Para falar, porque é vivência de vida, é coisa que eu senti na pele. Então, gente, para quem tá com problemas de saúde mental, busquem ajuda, sabe? Às vezes vai ser difícil procurar um psicólogo. Na época, para mim, não foi fácil. Eu não tinha como procurar um psicólogo, mas eu fazia as coisas que eu sabia que ajudariam, que eram exercícios físicos, corrida. Eu tentava fazer alguma coisa que eu gostava, que no meu caso era corrida e malhar. Só muito depois que eu fui pra psicóloga, só que depois de um tempo eu percebi que aquilo não estava mais me ajudando, porque eu fazia psicanálise. E a psicanálise, ela fica rodando muito no porquê das coisas. Então, e eu também acredito em lei da atração, né? Então,
Eu acredito que quanto mais você foca no negócio, mais esse negócio vem. Então, conforme eu focava muito no problema, o problema parecia que ia ficando maior. Então, eu falei, vou largar isso pra lá, isso não tá mais me fazendo bem, não. Larguei. E eu acredito que a gente tem que focar nas coisas que a gente quer, nas coisas boas. Então, e é assim que eu vivo a minha vida. Eu sei que as coisas estão ruins, estão acontecendo, às vezes a gente está numa fase muito ruim. É difícil de você passar por aquilo, passar pela fase ruim, porque parece que aquilo nunca vai passar. Mas, gente, a gente tem que se apegar no mínimo de coisa boa. Na época eu pensava o quê? Eu falei, na época que eu tava com a minha saúde mental bem ruinzinha, eu pensava, falei, mas eu pelo menos tenho saúde física, eu tenho saúde muito boa. É, eu tenho que comer, eu tenho de onde tirar o meu sustento, por mais que meu trabalho teve umas fases que não estavam muito bom, uma coisa muito boa trabalhar com a família, porque vem vários problemas juntos, né? Só que a gente tem que se apegar, gente, no mínimo que a gente tem. Eu sei que às vezes é muito pouco, mas às vezes a gente ainda tem alguma coisa, a gente ainda tem vida, né? Então, é isso, gente. Vocês que estão estudando, eu continuo estudando também, foquem na saúde mental, procurem conhecimento, gente. Conhecimento foi o que me trouxe até aqui. Tá vendo esses livros todos aqui atrás? Eu já li um cadinho. E eu aplico tudo na minha vida que eu aprendo. Eu falei, será que a pessoa que escreveu esse livro, será que ela tem razão mesmo? Né? Porque, não, porque é baseado em ciências. Mas eu aplico, testo na prática. Falei, isso aqui serve pra mim. Então, gente, a saúde mental é uma das coisas mais importantes para se você quer conseguir estudar para concurso público. Eu digo isso porque eu já passei várias vezes por problemas que eu não consegui estudar. Recentemente, nesse concurso da PEMERG, eu estava sendo processada, processo trabalhista. Para quem não sabe, eu trabalho na rua, eu sou autônoma, né, ambulante, camelô, da forma que você achar melhor falar. E só que eu trabalho com meu pai, né? E nessa fase da vida tinha outras pessoas trabalhando também para ele. Só que sendo que o meu pai é semi-analfabeta. Ele não lida muito com esse negócio de tecnologia, sabe? Então meio que eu que tomava conta. Só que nisso as pessoas sabiam que eu trabalhava para ele, porque isso é o que meu pai faz a vida inteira. Ele criou, comigo são 3 filhas. Ele nos criou assim, ele faz isso há 27 anos. E então a profissão é dele, o trabalho era dele, só que as pessoas me colocaram de frente no processo. Imagine, eu, concurseiro, estudando para concurso, sendo processada, né? Beleza, não consegui provar que não era eu a responsável, eu tive que ficar com essa carga nas minhas costas. Nessa época a minha saúde mental de novo pesou, e foi na época que eu estava estudando primeiro para agente de trânsito de Maricá e logo em seguida para PEMERG. E nessa época, cara, eu tive que, meu Deus, foi a época que eu falei, não acredito de novo. Porque, gente, e se tem uma coisa que eu sou, um valor que pra mim é muito forte, é a justiça, em ser justo. Porque eu penso que é meu, que é seu. Eu tenho o valor da honestidade muito forte dentro de mim. E de tentar fazer ao máximo possível as coisas certas, né? Então, quando isso aconteceu, de eu ser processada, sendo que nem deveria ser eu, deveria ser o meu pai, e eu vi que isso poderia me prejudicar, né, por conta do concurso público. Eu tive que assumir isso, tive que fazer acordo, né, só que eu sei que foi muito ruim pra mim, porque foi uma fase ruim. Nessa fase eu tava morando numa kitnet, minha kitnet tinha goteira, só que eu não vivia perturbando o dono lá do local para consertar, porque ele poderia simplesmente falar para eu me mudar, e nessa época eu não teria para onde ir, era um aluguel baratinho e eu não queria ainda vir morar aqui na casa da minha irmã, né? E foi uma fase bem complicada da minha vida, bem difícil, só que eu falava para mim mesma, vambora, Denise, você consegue. E assim eu fiz, gente, assim eu fiz. Foi mais uma vez que minha saúde mental foi testada nesse processo de concurseira. E por mais que eu não admitia aquela situação, mas aí eu percebi. Eu sempre percebo muitas coisas. Por mais que eu reclame assim, eu não queria que a situação fosse como estava sendo na época,
eu virava e falava pra mim, beleza, não adianta chorar o leite derramado, aconteceu isso, você poderia... Primeiro eu me lamento, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É difícil aceitar assim logo de cara, mas dou aquela lamentada, aquela chorada, aquela esperneada com Deus, falo, por quê? Por quê, Deus? Por que isso? Só que aí eu sempre olho assim e falo, não adianta chorar o leite derramado, e se essa situação chegou até a mim, é porque eu posso lidar com isso, e esse é o momento que você tem clareza das coisas, o momento que você para de ficar pensando por que do problema. Quando você aceita, um dia desses eu gravei um vídeo sobre aceitar a realidade. Quando você aceita a realidade, beleza, a realidade que eu tenho é essa, o que eu vou fazer, né? Aí eu procurei um advogado, e logo depois fiz um acordo, porque eu vi que era a melhor solução, e consegui continuar estudando, ou seja, é um problema a menos, né? Então, gente, a coisa mais importante, uma das mais importantes, é a saúde mental. Vê aí, vê o que vocês estão fazendo em relação à saúde mental de vocês. Procurem ajuda se estiver muito ruim, né? Porque às vezes é bom a gente desabafar. Eu nunca fui uma pessoa que desabafasse com ninguém. O meu desabafo é sempre com Deus, né? Sempre reclamei muito com Deus, para ser sincera, porque já passei poucas e boas. Mas, gente, enquanto a sua saúde mental não estiver no mínimo, razoavelmente bem, você não vai conseguir estudar direito para concurso público. Não vai conseguir passar. Porque eu lembro que das vezes que eu estava numa fase muito ruim, que minha saúde mental estava muito ruim, eu sentava para estudar e eu não conseguia estudar, não conseguia me concentrar. Então, gente, não negligencie isso, não. Dá uma dá uma atenção a isso, à saúde mental. E eu digo isso por experiência própria. E eu sei que depois que eu comecei a ter autoconhecimento, perceber as coisas que eu estava sentindo, os dias que eu não estava tão bem, falava, não, agora é o momento de dar uma parada, sentar, respirar, rezar, chorar e mergulhar, ir à praia, tudo alguma coisa que me fizesse sentir bem para depois voltar e continuar estudando. Então a saúde mental é uma das coisas mais importantes, e às vezes você não está evoluindo no seu estudo porque você está cheio de problemas na vida e isso está afetando a sua saúde mental. E para quem não sabe, é só vocês pesquisarem aqui mesmo no YouTube, os problemas de estresse, de problemas financeiros, isso é uma das maiores causas de saúde mental, que a gente acaba ficando com depressão, ansiedade, mas também tem todo um histórico familiar, né, genético. E tem vários fatores, gente. Eu sei de uma coisa, cuidem da saúde mental de vocês, porque o dia que vocês estiverem com a saúde mental boa, vocês vão perceber o quanto vocês vão decolar no estudo para concurso público, porque foi assim comigo. E eu percebo que na vida, ó, agora eu tô numa fase assim, mais tranquila. Falei, eu percebo que a minha saúde mental tá boa, porque eu tô conseguindo fazer as coisas. Quer perceber quando sua saúde mental não tá boa? Quando você vai deixando de fazer as coisas que você gosta, vai deixando de cumprir suas responsabilidades, ou seja, vai só empurrando a vida com a barriga. Não, gente, quando a gente tá com a saúde mental boa, a gente acorda com foco na vida. Por mais que a gente não esteja na situação que a gente queira, a gente acorda com energia para enfrentar, porque a gente sabe que é uma fase só. E para quem nesse momento não está com a saúde mental boa, acredite, é só uma fase, vai passar. Eu sei como que é, não é fácil, é difícil, mas não desista, não desista. E é isso aí, gente, vamos embora continuar estudando, fé na área, PEMERT, até, bye bye.